Chegou o momento de dedicarmos ao estudo do Código Civil, Lei 10.406 de 2002. O Código Civil, como já sabemos, foi estruturado em duas grandes partes, parte geral e parte especial. A parte geral do Código Civil possui 3 livros. Livro 1, que trata das pessoas, livro 2, dos bens, e o livro 3, dos fatos jurídicos. Observem que o Código Civil começa com o livro 1, tratando das pessoas, pois são as pessoas quem se relacionam na sociedade, sendo impossível viver sem as outras pessoas para atender nossas necessidades e satisfazer os nossos interesses individuais de saúde, educação, habitação, lazer. O direito civil cuida das relações entre as pessoas e para que essas pessoas consigam exercer os seus direitos e cumprir com as suas obrigações, existem regras. Regras que vamos estudar a partir de agora. Então vamos lá. O Código Civil classifica as pessoas em 2 espécies. Pessoa natural, ou também chamada de pessoa física, e pessoa jurídica. Pessoa natural é o ser humano que possui uma certidão de nascimento, um CPF, cadastro de pessoas físicas. Logo no primeiro artigo do Código Civil temos o seguinte, artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O Código Civil utiliza a expressão toda pessoa, se referindo ao homem, à mulher, ao idoso, à criança, sem qualquer distinção de credo ou raça, em consonância com a Constituição Federal e com o princípio da igualdade civil, pelo qual não há distinção entre nacionais e estrangeiros na aquisição e gozo dos direitos civis. Há o mesmo tratamento legal para brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, mas existem algumas restrições e condições para o exercício de certos direitos por parte dos estrangeiros residentes aqui no nosso país, por razões de ordem pública e de interesse nacional. Mas essas restrições, apesar de existir, elas não implicam desigualdade jurídica entre nacional e estrangeiro. Toda pessoa é o centro do direito e possui personalidade, que é aptidão ou capacidade para adquirir direitos e contrair obrigações. Como expressa logo em seguida o artigo 2º do Código Civil. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Importante observar que a personalidade civil é adquirida no exato momento do nascimento com vida e se encerra com a morte da pessoa. Mesmo que o recém-nascido venha a falecer instantes depois, mesmo que ele tenha vivido por 1 segundo apenas, ele adquiriu personalidade jurídica. Para comprovar o nascimento com vida, utiliza-se da docimasia respiratória, colocando os pulmões do recém-nascido num recipiente com água, com temperatura de 15 a 20 graus, para verificar se eles flutuam, né? E se flutuar, vai ser comprovada a respiração. Mas vocês devem estar se perguntando, quem é o nascituro, professora? Nascituro é o feto que ainda está no ventre da mãe e que ainda vai nascer. Ele não possui personalidade jurídica, ele possui uma expectativa de direito, caso nasça com vida. Então, antes do nascimento com vida, não há personalidade. Mas, de acordo com o artigo 2º, a lei assegura os direitos do nascituro desde a concepção, como o direito à vida, à integridade física, a alimentos, a uma adequada assistência pré-natal, a ser reconhecido como filho, dentre outros direitos. Pode acontecer da criança nascer morta, que é o que nós chamamos de natimorto, não adquirindo personalidade civil e por ter nascido morta, a criança não terá uma certidão de nascimento. Ela será registrada num livro auxiliar. Mas, se a criança nascer viva e depois vier a falecer, mesmo que seja por segundos, horas ou até dias, essa criança terá uma certidão de nascimento, pois adquiriu personalidade civil
né? Ela nasceu com vida e posteriormente será registrada uma certidão de óbito. Vamos voltar lá no artigo 1º, quando ele diz que toda pessoa é capaz. Está se referindo à capacidade, que pode ser de direito ou de fato. A capacidade de direito é inerente do ser humano, enquanto que a capacidade de fato é a capacidade de exercer por si mesmo, né, os atos da vida civil. Então, uma pessoa quando nasce com vida, ela adquire personalidade e, por consequência, ela adquire a capacidade de direito, mas ela não adquire a capacidade de fato. Por ser um recém-nascido, não conseguirá exercer os seus direitos por conta própria, né? Nesse caso, a pessoa natural adquiriu personalidade civil, possui capacidade de direito, mas ainda não possui a capacidade de exercer esse direito por si só, ou seja, não possui a capacidade de fato. Mas, quando essa criança crescer saudável, sem impedimentos, ela vai possuir as duas capacidades, a inerente da sua condição de ser humano e a plena capacidade de exercer por ela mesma os seus direitos. Em regra, quando adquirir maioridade civil, claro, né, gente, aos 18 anos completos. O Código Civil, depois de falar sobre a capacidade de direito e de fato, ele faz uma abordagem sobre a incapacidade, que é a restrição legal ao exercício dos atos da vida civil. E essa incapacidade, ela pode ser de dois tipos: incapacidade absoluta ou incapacidade relativa. A incapacidade, segundo o Código Civil, ela será absoluta quando houver proibição absoluta, proibição total do exercício do direito pelo incapaz. Assim, o absolutamente incapaz, ele é possuidor de direitos, mas não poderá exercê-los, ou seja, não poderá exercer esses direitos diretamente ou pessoalmente. Ele deve ser representado. Mas quem são os absolutamente incapazes? Segundo o Código Civil, os absolutamente incapazes são os menores de 16 anos, tendo em vista a sua pouca idade e pouca experiência de vida. Vejamos o artigo 3º do Código Civil. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Julga-se que o menor de 16 anos, ele é absolutamente incapaz por não possuir o correto discernimento para escolhas. Ele pode ser facilmente influenciado. Caso um absolutamente incapaz pratique diretamente um ato, este ato por ele praticado será considerado um ato nulo, porque ele deveria ter sido representado por seu pai, por sua mãe ou por um tutor. Atenção, pessoal, estamos falando do menor de 16 anos e não aquele que já completou 16 anos, ok? Além da incapacidade absoluta, o Código Civil, no seu artigo 4º, trata da incapacidade relativa, que diz respeito ao relativamente incapaz, que é aquele que, para exercer os atos da vida civil, ele necessita de uma assistência, que pode ser de um parente, que é o pai ou a mãe, de relação de ordem civil ou de designação judicial, sob pena de anulabilidade deste ato. Vamos ao artigo 4º do Código Civil. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Inciso 1. Os maiores de 16 e menores de 18 anos, pois aos 18 anos adquire-se a capacidade plena, a maioridade civil. Inciso 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico, quaisquer que sejam as drogas, álcool, cocaína, crack, maconha, anfetamina, né? Inciso 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. O surdo, por exemplo, que não recebeu educação adequada e não consegue manifestar sua vontade, é um exemplo. Mas, caso o surdo ele consiga exprimir a sua vontade, ele já passa a ser capaz.
E inciso 4, os pródigos. Quem são os pródigos? É aquele que gasta excessivamente, que dilapida todo o seu patrimônio. Sendo assim, nós aprendemos que os absolutamente incapazes, eles serão representados e os relativamente incapazes serão assistidos em todos os atos da vida civil. Observem que o artigo 4º possui um parágrafo único, que diz que a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Isso mesmo, o legislador criou um sistema de proteção específico para os índios, que é o Estatuto do Índio. É a Lei de 6.001 de 1973. Aguardo você na nossa próxima aula.